Olá, animador! Tudo bem com você? Eu me chamo Raul, sou diretor de animação e você está no canal Animação Online. No vídeo de hoje vou te mostrar como criar uma cena do zero no Toon Boom Harmony. Preciso te passar também duas dicas que são essenciais para que você não corrompa o seu arquivo. Então é muito importante que você fique até o final desse vídeo comigo, beleza? Então vamos lá! E como eu sempre peço aqui, se gostou do conteúdo, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal se já não for inscrito e ative o sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube me leve a mais pessoas e como consequência disso eu consigo levar mais informações para você também. Então sem mais delongas, eu vou clicar aqui no ícone do aplicativo do Toon Boom Harmony. Estou com a versão 21 instalada na minha máquina. E essa é a primeira tela que o Toon Boom vai apresentar pra gente. A primeira coisa que nós devemos fazer é dar um nome para a nossa cena. Então eu vou chamar aqui a nossa cena de Animação Online. E aqui vai a primeira dica super importante que você tem que se atentar para não corromper seu arquivo depois. O Toon Boom, ele não aceita caracteres especiais tanto no nome de arquivo quanto no caminho da localização de onde está salvo o seu arquivo. Caracteres especiais são acentos, até o espaço é considerado um caractere especial. Então no caso aqui eu não posso escrever animação online. Inclusive o programa, nas versões mais recentes, ele nem está permitindo. Eu tento colocar o C cedilha e o acento aqui, o tio, ele não está deixando. Então já é uma maneira dele me blindar para que eu não corrompa esse arquivo lá na frente. Porém, muitas vezes, mesmo se atentando ao nome de arquivo, às vezes no caminho da localização, podemos ter alguma pasta também com caractere especial. Então fique muito atento para que o caminho do seu arquivo também não contenha esse tipo de caracteres. Bom, o segundo passo então é escolher o local do arquivo. Eu vou escolher aqui na área de trabalho mesmo. E aqui o Toon Boom apresenta para mim diversos formatos já pré-setados de configuração de arquivo. Por exemplo, eu tenho aqui um HDTV 1080p24, que é o mais comum, é o Full HD, que é o formato 1920 por 1080, a 24 fps, frames por segundo. Eu tenho outras opções aqui pré-setadas, inclusive versões Ultra HD de 4K e 8K. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui 4K, ele já vai carregar para mim automaticamente o tamanho da resolução do arquivo e o frame rate. Esses campos aqui eles não são editáveis, então para eu editar, caso eu queira criar um novo formato, eu preciso fazer o seguinte. Vamos supor que eu quero criar um Full HD, mas não a 24 fps, eu quero criar um a 30 fps. Então eu vou selecionar essa opção mais próxima do que eu desejo, vou clicar aqui no maisinho, e com essa nova janela aberta, primeiramente eu vou renomear a minha resolução aqui para 1080p 30, para identificar para mim que o frame rate vai ser 30 fps, e na listinha eu vou procurar aqui por 30. Caso o frame rate não esteja aqui na lista, eu ainda consigo personalizar e colocar um frame rate customizado aqui no campo de baixo. Mas no nosso caso aqui é 30 mesmo, a resolução é Full HD, eu vou clicar em criar. A partir disso, ele vai colocar aqui para mim dentro da listinha essa nova resolução que eu criei. E veja que toda resolução que eu criar, ele vai sempre permitir que eu exclua essa resolução. Essa resolução que eu acabei de criar, eu posso apertar o botão de menos e eu retirei ela da lista. O que eu não consigo fazer é excluir uma versão pré-setada do próprio Toon Boom. Isso ele trava, ele não deixa eu excluir. Então eu vou selecionar aqui uma versão 1080p mesmo, a 24 fps, e vou criar a cena. Perceba que a criação da cena é algo muito simples, mas eu preciso te passar mais algumas informações. Veja que, como eu criei a cena e eu não fiz nenhum tipo de alteração e eu não salvei o arquivo, ele está com um asterisco aqui na frente do nome. Isso significa que eu não salvei esse arquivo. O que acontece? Quando eu crio uma cena, veja que eu criei a cena lá no desktop, então, automaticamente, já criou uma pastinha aqui da cena Animação Online. Vou deixar ela do ladinho aqui do ícone do Toon Boom. Agora, se eu voltar aqui para o arquivo e eu fechar essa cena e não salvar, no caso aqui eu vou descartar esse arquivo. Perceba o que vai acontecer com a minha pastinha lá na área de trabalho. Ela sumiu. Então, muitas vezes, algumas pessoas vêm me falar, pô, mas eu criei uma cena e aí eu fechei, eu não fiz alteração nela, eu fechei, ela sumiu. Porque a primeira vez que você cria uma cena no Toon Boom, você, por obrigação, precisa salvar essa cena primeiro, tá? Essa era uma outra dica que eu queria passar para você. Então, eu vou criar novamente aqui a mesma cena. E agora, antes de mais nada, eu vou dar um Ctrl S
salvei o arquivo. Ou você vem aqui em File, Save, para salvar a sua cena. Perfeitamente, agora minha cena está pronta para eu editar, fazer o que eu quiser aqui nela. Eu vou salvar e vou fechar a minha cena. Agora sim, lá na área de trabalho, a nossa cena está aqui, ó, animação online. Vou deixar ela aqui do ladinho de novo. E a última coisa que eu preciso falar para você nesse vídeo é o seguinte: o Toon Boom, quando você cria uma cena, ele trabalha com um collect de arquivos. Ele não é um arquivo único como um arquivo de Photoshop, por exemplo. Então, toda vez que você for passar esse arquivo para alguém por alguma plataforma de transferência de arquivo, WeTransfer, Google Drive, é imprescindível que você coloque essa pasta completa. Então, aqui no caso, estou utilizando o Windows, então eu ainda tenho a opção de compactar esse arquivo, né? Colocar aqui no arquivo RAR ou .zip, para facilitar e otimizar ainda mais a transferência, mas caso você seja usuário de Mac, você pode simplesmente transferir essa pasta automaticamente por essa plataforma. Nunca envie somente esse arquivo aqui, que é o arquivo realmente do aplicativo, mas ele depende dessas outras pastinhas aqui. Por exemplo, nós temos aqui uma pasta chamada Elements. Você veja que eu fiz um traço lá dentro do Toon Boom quando eu abri a cena. Ele já criou aqui um .tvg, que é um tipo de arquivo nativo do Toon Boom relacionado a todos os desenhos e elementos que eu crio dentro da cena. Então ele vai ficar armazenado aqui. Quando eu renderizar minha cena, por exemplo, o arquivo vai vir aqui para a pasta Frames. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a renderizar corretamente vários formatos de arquivos, sequência PNG, formato em Movie, com vários codecs, de uma forma muito otimizada, utilizando aqui a pasta Frames para organizar bem o seu arquivo. Então se você tiver interesse, se liga aqui que tem um vídeo no canal que eu falo sobre isso. Temos aqui também essa pasta Palette Library. Toda a paleta de cor e textura que eu criar, perceba que ele guarda, que ele armazena todas as texturas dos pincéis, ele armazena aqui dentro da cena. Isso é muito importante até, caso você perca em alguma das suas cenas as texturas do seu brush, você pode abrir uma cena que você tenha salvo há algum tempo que os brushes, as texturas estejam funcionando e você pode copiar e colar na pasta Palette Library da sua cena nova. Então, caso desapareça por algum motivo essas texturas da sua cena, você pode executar esse procedimento que vai funcionar corretamente. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver alguma sugestão de vídeos que você queira que eu faça aqui no canal, por favor deixe nos comentários. A sua interação é muito importante para mim e ajuda a fortalecer o canal. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!